Ratatouille, Stuart Little, Por Água Abaixo, Ratatouille? Não! Hoje vamos falar do rato mais orelhudo e corajoso da TV, e provavelmente o filme mais subestimado do gênero, O Corajoso Ratinho Desperrou. O ano era 2008, e após o sucesso de Ratatouille em 2007, lançar um filme de ratos com certeza era o caminho para sucesso. O Corajoso Ratinho Desperrou é baseado no livro de The Tale of the Desperrou, escrito por Kate DeMille. Na tradução literal seria algo como A Lenda de Desperrou. O filme foi lançado pela Universal Studios em 19 de dezembro de 2008, chegando aos cinemas aqui do Brasil em 16 de janeiro de 2009, tendo custado cerca de 60 milhões para sua produção e arrecadado um pouco mais de 89 milhões. Um elenco composto por Emma Watson e outros bons nomes da dublagem norte-americana. Já aqui no Brasil, o filme teve uma equipe de dublagem excelente, com grandes nomes como Felipe Maia, dublando o protagonista, Luísa Palomanes, Alexandre Moreno, Márcio Simões e vários outros nomes de peso. A lista é tão boa que eu fiquei em dúvida de quais nomes eu citaria, pois poderia facilmente citar individualmente cada dublador dessa obra. Dizem por aí que a Universal botou muita fé nesse filme, acreditando que ele poderia concorrer a prêmios naquele ano, sendo que naquele mesmo ano foram lançados outros filmes renomados, como Wall-E, Kung Fu Panda e Madagascar 2. Mas infelizmente isso não chegou nem perto de acontecer. O Corajoso Ratinho Desperrou simplesmente não chegou nem mesmo a ser citado na concorrência pelo Oscar de melhor animação do ano. Mas hoje eu vim com o intuito de provar que todos vocês que criticaram esse filme estão errados. O filme começa mostrando um grupo de piratas ou mercadores. O que eles fazem não é importante pro filme, mas aqui apresenta o primeiro personagem, o Escuro, uma ratazana diferente das outras. Ele gosta de sol, fala com humanos e é relativamente bondoso. O único erro dele foi ter nascido na época em que os ratos só serviam para passar leptospirose. De primeiro momento, ele está totalmente empolgado para chegar na cidade de Thor, pois lá dizem que existe uma sopa maravilhosa, um verdadeiro festival onde o melhor cozinheiro do reino inteiro faz a melhor sopa para toda a cidade, algo semelhante ao bolo quilométrico feito em Imperatriz, na cidade do Maranhão. Na cena seguinte, conhecemos esse famoso cozinheiro, que tem sotaque francês e se chama André. Ele diz que a sopa está ruim e que precisa estar perfeita, grita com todo mundo e se isola no escritório. É impressionante como o Eric Jacquin parece exatamente o estereotipo de francês que toda animação faz parecer. Todo mundo, forra! Forra! E aí conhecemos o Boldo. Eu não sei o que ele é. Em nenhum momento do filme isso é explicado. Ele é um tipo de gênio mágico feito por comida. De primeira, eu pensei que só o cozinheiro era esquizofrênico e conseguia vê-lo. Ou que era um tipo de personificação da mente do próprio cozinheiro. Mas não, outras pessoas veem ele, ninguém liga e tudo certo. Então tudo certo para mim também. O Boldo aparece, os dois têm uma discussão, André arremessa uma garrafa de vinho nele que se esquiva e cai na panela de sopa. E estranhamente, ele prova e aprova a sopa. Tenho a noção de que ele irá servir sopa batizada para todo o reino. Teremos um festival repleto de crianças bêbadas e adultos fantasiados. Dizem que foi assim que surgiu o carnaval. O Escuro, atraído pelo cheiro da sopa, decide invadir apenas para se aproximar da mesma. E aqui começa o caos. O cozinheiro serve sua sopa para a majestade. O Escuro, que estava em um luto, se desequilibra e cai direto na sopa da rainha, o que se assusta com o rato e simplesmente morre. A dúvida que fica na minha cabeça é: ela infartou após o rato? Desmaiou e se afogou na sopa? E se ela se afogou, por que o rei não tirou logo a cara dela do prato de sopa? E ainda temos o cozinheiro. Olha a cara de vilão dele. Ele tem aura de quem quer ver o caos estabelecido. Será que aquele vinho não era veneno? Pelo que sabemos, só a rainha tomou a sopa e morreu logo em seguida. Mas ninguém pensa nisso. Culpa um coitado no escuro, então o exército de soldados fortemente armado com espadas, machados e maçãs começam a persegui-los pelo castelo. Tenho certeza de que uma vassoura é muito mais útil para matar uma ratazana do que um machado, mas quem sou eu para julgar a era medieval? Durante a perseguição, o escuro é encurralado, vendo se jogar em um bueiro escuro como sua única alternativa. Ao cair, somos apresentados a outros personagens importantes, Botticelli, e obviamente ele é o vilão. Olha aquela dele, parece o mestre malvado Darth Vader. Botticelli, como bom mestre do mal, tenta levar o horror escuro para o lado negro da força. Enquanto isso, o rei, morrendo de tristeza pela morte da rainha, cancela o ritual anual da sopa, expulsa as ratazanas do reino e decide passar o resto de sua vida tocando violão, lembrando muito o príncipe hippie do Pica-Pau. Eu não vou trabalhar, eu sou hippie, não vou trabalhar.
Graças à decisão do reino, o sol e a chuva somem, o solo seca, os ratos são caçados pelos humanos, sendo obrigados a se esconder nos calabouços subterrâneos da cidade, e a tristeza reina na mente de todos. E agora, somos apresentados à cidade dos camundongos, onde a coisa mais importante para se viver lá é ter medo. Eles literalmente vão para a escola aprender a temer. Mas lá nasce um rato orelhudo que não tem medo de nada, o protagonista, Desperro, que desde cedo foi uma preocupação para sua família, pois não ter medo é equivalente a ter um filho usuário de crack na nossa sociedade. Às vezes acontece. Mas ele não está com medo. Ele está encarando a gente. Não se preocupe. Ele aprende a ter medo. Com o tempo, todos aprendem. Esse aí não. Após algumas demonstrações de bravura, desarmando satoeiras e ficando na beira de um precipício por livre e espontânea vontade, ele provavelmente tem algum problema de sanidade, somos apresentados ao reino das ratazanas, onde encontramos novamente o Roscuro, vivendo com os outros da sua espécie. Acontece que é um local escuro, sombrio, onde ratazanas sedentas de fome com aparência doentia vivem, deixando o Roscuro totalmente deslocado e com saudade de seu tempo como marinheiro. Mesmo projeto do Dark Sirius fazendo o possível para fazê-lo se sentir em casa. Logo cortamos de novo para o protagonista do filme, onde o arrombado do pai dele toma uma bronca do professor porque o Desperro desenhou um gato. E ainda deu um nome fofo para esse gato. Pois é, parece que naquele reino, gostar de gatos é um crime. Inclusive, não citei isso antes, mas o pai dele é um exemplo de que você não quer ser um dia, um tremendo de um vacilão. Então, ele teve a ideia de fazer o irmão mais velho do Desperro levá-lo até o mundo humano, pois assim ele aprenderia a ter medo. Acontece que os ratos desse mundo amam comer livros, pelo visto. Seu irmão leva para a biblioteca, mas não esperava que o Desperro leria os livros em vez de comê-lo, ficando apaixonado pelas histórias de cavaleiros, princesas, e assim ele volta lá todos os dias durante uma semana para continuar lendo os livros. Nisso, ele encontra o rei Hip tocando uma música muito triste no violão, e é literalmente tudo que esse rei faz, toca violão. Pelo menos ele toca violão bem, mas é sempre a mesma música, que me faz acreditar que ele só conhece uma música. O Desperro também vê uma princesa e decide ir até ela. Os dois conversam e achei incrível que ela tem medo de ratazana, mas não tem nada contra camundongos. Aqui em casa, se entra qualquer um dos dois é vassourada sem conversa nenhuma. Então eles conversam sobre a história, o camundongo diz ser um cavaleiro honrado, se apaixona pela princesa e promete que vai voltar para ela quando terminar de ler o livro para contar o final. Não sei porque ela não pode ir até a biblioteca pegar o livro ou pedir para algum criado buscar, mas ela prefere esperar o rato voltar para contar o final. Vai entender. A princesa diz sentir falta do sol, da chuva, da sopa e até mesmo da ratazana. Não é estranho pensar que até então os humanos viviam em sintonia com as ratazanas? É literalmente assim que eu imagino a Europa até o acontecimento da peste negra. Humanos e ratazanas por todo lado. Enquanto o Desperro corre feliz por receber um beijo por osmose da princesa, conhecemos outro personagem importante para a história, a Triada da Princesa. Mal falo o nome dela durante o filme, sinceramente eu não sei pronunciar, então eu vou só chamar de Triada, ok? É mostrado previamente a história dela, onde ela morava numa fazenda de porcos com seu tio, passava o dia alimentando eles e com o sonho de virar uma princesa e morar no castelo. Acontece que o tio PDP dela vem junto com os porcos, e assim ela acaba indo morando no castelo para servir a princesa. Acho que dá pra dizer que a criadora dessa história tem problemas com figuras paternas, pois um rei é um hippie depressivo, o pai da Triada foi comprar cigarro, o tio vendeu ela pelo preço de um porco, o pai do Desperro é a cadela do governo, e isso se prova com a cena seguinte, porque o Desperro conta sobre a princesa pro irmão, o pai ouve e decide entregar seu próprio filho pro governo, pois tem medo que ele descubra sozinho e deserte ele da vila. Ou seja, desertar meu filho mais novo? Tudo bem, mas eu? Nem fudendo. Humano de verdade. Uma princesa. Temos que contar a eles. Contar ao Conselho dos Camundongos. Mas eles vão... Isso é mal, isso é muito mal. Se eles descobrirem que eles não descobriram, aí eles vão descobrir que fui eu que... não. Mas vão mandá-lo para o calabouço. Vai virar comida de ratazana. E assim, Desperro é levado à custódia para responder pelos seus crimes, desarmar 17 ratoeiras, falar com o humano e outras coisas aí, como ser destemido e valente. Pelo visto, tudo isso é crime no reino dos camundongos.
E ainda temos essa cena do pai, provando ser um pau mandado do governo. Ned, pare. Agora mesmo, pare com isso. Você tem que confiar neles. Eles são o conselho. Eles são o conselho porque eles são o conselho. Eles são o conselho. Ele é mandado para um rato cego esquisito que o lança no calabouço das ratazanas. E conhecemos outros personagens que têm uma certa importância da história. O nome dele também não importa, mas ele é o carcereiro, que cuida das celas do calabouço do castelo. Desperrou chama a atenção dele, diz ser um cavaleiro da rainha, conta toda a história de como a princesa sente falta da sopa, da chuva e tudo mais, e mesmo com o homem ficando tocado com suas falas, ele arremessa o ratinho para as ratazanas. Acontece que no meio das ratazanas estava o Roscuro, que também ficou sensibilizado pela história do ratinho. Desperrou é levado para um coliseu, onde terá que enfrentar um gato por puro entretenimento das ratazanas. Só doente nesse lugar. Mas, quando ele está prestes a ser comido, o Roscuro interrompe e pede a Desperrou para o rato feio, pois de acordo com ele, achou o camundongo saboroso. Espera! Posso ficar com ele? Daria ele pra mim, por favor? Que esse aí me parece apetitoso. O coroa cai na dele e interrompe o evento, pois achava que o Roscuro estava finalmente se entregando ao lado negro da força, mas era tudo mentira. O Roscuro queria ouvir mais sobre a história do camundongo, pois se sentia muito culpado por tudo que aconteceu no reino das ratazanas. Ele se sente mal, por toda a sua espécie, pagar pelos seus erros. E eu não sei porque eu botei essa entonação. Acontece algumas cenas que eu sinceramente não vou falar por agora, porque acredito que vai ser mais importante no futuro, mas é muita coisa e até meio difícil de explicar. Na primeira cena, temos uma cena da triada sendo tratada mal pela princesa. Em seguida, vemos ela fingindo ser a princesa que ela sempre quis ser. Ela basicamente rouba a coroa da princesa e alguns itens como perfume e pó de maquiagem e fica fingindo ser uma princesa. Ela é um pouco esquisita, mas dá um pouco de pena dela também. Acontece que a chefe dela, ou a governanta, eu não sei exatamente aquela mulher, acaba vendo isso e, como castigo, obriga ela a ir até o calabouço servir comida para o carcereiro. E nisso, temos um diálogo entre os dois, onde descobre que o carcereiro tinha uma filha, mas ele teve que abandoná-la muitos anos atrás. É uma piada, não é? Eu sirvo sim. Eu levo chá pra ela. Ah, isso não me interessa. Já tive minha própria princesa. E agora não tenho mais. Todo pai tem uma princesa. Até ele desistir de ser pai, claro. Sinto muito mesmo. Enquanto isso, o Roscuro, incentivado por Desperrou, decide se desculpar com a princesa. Ele se esconde embaixo de uma toalha em que era levada pela triada e chega ao quarto da princesa. Mas as coisas não são como ele imaginava. A princesa tem um surto, não ouve o Roscuro, grita e tenta acertar ele com um pedestal. E novamente o rato é perseguido por um exército de soldados altamente armados. E após sua fuga, tem uma das melhores cenas do filme, que eu prefiro até deixar para vocês verem. O que você faria se seu próprio nome fosse um palavrão? Se João, Maria ou José fosse um insulto? Foi isso que Roscuro começou a sentir a respeito dele mesmo. Quando o coração se despedaça, ele pode se emendar errado. Ele se recupera torto e distorcido e endurecido. Roscuro, extremamente frustrado por tudo que aconteceu, vai até a triada e manipula a mente dela para que ela sequestre a princesa e tome o lugar dela. A mesma faz isso, mas é traída por Roscuro, que a prende em uma cela. Enquanto isso, Desperrou, que ainda está preso no mundo das ratazanas, ouve o grito das princesas e corre ao seu resgate. A mesma pede para que ele leve o colar até o rei, pois ela confiaria no camundongo se visse o seu colar. Desperrou, amarra o colar em sua cintura e segue sua aventura, escalando um poço e desarmando mais umas 17 ratoeiras de vez. Mas uma das ratoeiras acaba pegando o colar da princesa, que cai novamente do poço e fica pendurado por um pedaço de madeira.
e lembre-se disso, pois vai ser importante no futuro. Acontece que o esforço do Desperro foi em vão, pois ele tenta chamar a atenção do rei de todas as formas, que não ouve, pois só sabe tocar violão, e ficar triste. É tudo que o rei faz, sério, ele é inútil. Eu não vou trabalhar, eu sou hippie, não vou trabalhar. A filha dele estava literalmente quase sendo devorada por Ratazana, e o cara só sabia tocar violão. E lembra uma das cenas que eu disse que seria mais importante no futuro e que eu ia deixar pra falar depois? Pois vou falar dela agora. Em um momento, o carcereiro ele acaba tendo um flashback, onde ele é mostrado deixando a filha dele com um tio em uma fazenda de porcos. E é mostrado que ela tem uma marca de nascença em formato de coração, assim como a triada. O carcereiro encontra ela presa em uma cela e repara em sua marca de nascença em sua nuca, descobrindo que ela é a filha dele de quem ele tanto sentia falta. Que plot twist, hein? Ficou meio óbvio desde a primeira vez que eles se encontraram, mas ainda foi um bom plot twist. Eu tô aqui! Me esgoelando aqui faz mais de 2 horas. Minha princesinha. A cena volta para Desperro, dessa vez voltando à cidade dos Camundongos, tentando pedir ajuda a seu pai, irmão e amigos, e todos fogem pois acreditam que é o fantasma morto de Desperro. Com uma última tentativa, ele toca o sino da cidade, não sei porquê, e nem porque que ele achou que isso daria certo, mas por algum motivo isso dá certo, porque é ouvido por ninguém menos que o André, o cozinheiro francês, que até então estava sumido no filme. Incentivado pelo desejo dele de fazer a sopa, ele decide contra as ordens do rei e fazer seu prato principal, sopa. E então o Boldo aparece novamente e os dois começam a trabalhar juntos. Desperro sente o cheiro da sopa e segue até a cozinha, tentando chamar a atenção dos dois, pedindo ajuda para salvar a princesa. Boldo fica sentido pelas palavras de honra do ratinho e decide ajudá-lo. Enquanto isso, o cheiro da sopa sai do castelo, faz chover de novo e deixa toda a população alegre novamente, até mesmo o sol aparece. Tudo isso por causa da sopa. Tem noção de que se o cozinheiro tivesse ido contra as ordens do rei no começo do filme e feito a sopa mesmo em todo aquele caos, ele teria resolvido todos os problemas do reino com a sopa. Felizmente, o Boldo é parado pelas ratazanas a caminho do coliseu onde estava a princesa, e o Desperro é obrigado a seguir sozinho. Pensando agora, o Boldo deve ter sido devorado pelas ratazanas esfomeadas. Elas comem até gente, imagina um gigante feito de verdura. No coliseu, vemos a princesa amarrada e os ratos esperando a ordem para atacar e devorá-la. Roscuro, enquanto olha para a princesa, se arrepende do que fez. Na mesma hora que o Desperro aparece e libera a fera selvagem, vulgo gato, que começa a atacar todos os ratos do local. O Desperro batalha com várias ratazanas no mesmo tempo, o que sinceramente foi uma cena bem simples, mas foi muito legal de ver. No meio do caos, a luz do sol vai entrando aos poucos no calabouço das ratazanas, e sinceramente eu preciso explicar como, porque foi tudo um pouco complexo. Acontece que a sopa do cozinheiro trouxe o sol novamente, como eu falei anteriormente. E esse sol acabou atingindo o calabouço, que atingiu o colar da princesa que o Desperro tinha perdido lá, e assim o colar refletiu justamente por uma abertura que dava diretamente da cidade das ratazanas. Todas elas se desesperam e correm, porque as ratazanas têm medo de sol. Menos o Roscuro, porque ele ama sol e tudo que ele quer é voltar a ver o sol. Enquanto tudo isso acontece, o rato feio, que parece o mestre do Darth Vader, pega o Desperro e ameaça jogá-lo para o gato. Mas Roscuro finalmente decide fazer algo. Usa o refletor para refletir o raio de sol diretamente na ratazana velha, cegando o mesmo que cai no coliseu e é devorado pelo gato. Bonitinho. Bonitinho. E então temos o fim da história. Desperro e Roscuro salvam a princesa, a chuva volta, o sol volta, a população fica feliz novamente, os reis se arrependem de tudo, as ratazanas voltam a viver com os humanos, os camundongos aprendem a ser corajoso, a triada e o carcereiro vão viver juntos na fazenda dos porcos e o Roscuro realiza seu desejo de voltar a navegar no mar, embaixo de um sol quente e belo. E agora, preciso fazer minhas considerações finais.
eu não faço ideia do porquê que essa obra recebeu apenas 56% da crítica e 44% da audiência, pois pra mim era no mínimo uns 70%. Antes de assistir, fiquei com receio da animação ter envelhecido mal e o filme não ser tão bom quanto eu lembrava, mas ele é bem melhor do que eu lembrava e a animação continua linda. Durante a história, temos várias reflexões trazidas pela narradora que são realmente fortes e fazem você refletir sobre aquilo e até mesmo entrar na história. Claro que algumas coisas não fazem sentido, mas esse filme é para ser um conto de uma fábula, e em fábulas nós temos lobos se vestindo de idosas, espelhos mágicos e romantização de assédio. Então, talvez, o principal defeito desse filme seja o tanto de histórias acontecendo ao mesmo tempo. É algo que, se você não prestar atenção em uma cena específica lá no meio do filme, a cena final pode não fazer o mínimo sentido, porque é como se nós estivéssemos assistindo a vários arcos. A cozinheira tem sua história, o rei tem a sua, a princesa tem outra, o Roscuro e o Desperro têm ambos histórias diferentes, e assim como o carcereiro e a triada também têm outras histórias, mas em determinado momento todas elas vão se entrelaçando, e se você não prestou atenção antes vai ficar perdido, algo que provavelmente deve ter acontecido com muitas crianças que foram assistir esse filme. Mas eu realmente não consigo concordar com as críticas que disseram que faltou história para esse filme, pois para mim é justamente o contrário. Tinha tanta história que, mesmo tendo 1h30 de filme, a sensação que passa é que a história ficou rushada. E de fato, era muita coisa acontecendo para somente 1h30 de filme. E temos que lembrar também que esse filme foi baseado em um livro, então é bem provável que cada personagem teve seu arco explicando detalhadamente. Então, no fim, foi mais um erro de adaptação da história para o filme, o que é uma coisa bem comum de se acontecer. Mas, em minha concepção, isso não é uma nota 44, muito menos 56. Pois eu dou facilmente uma nota de 7,5 para esse filme, e arrisco dizer que se ele fosse lançado nos dias de hoje, as críticas seriam diferentes. E sim, para mim o Corajoso Ratinho Desperro é um filme à frente do seu tempo.